Galera, vamos fazer aqui uma análise simples, mas importante, do princípio de funcionamento de um transmissor de vazão, que é o FT. A gente tem uma tubulação, tem um sentido o fluxo dessa tubulação, e no meio dessa tubulação a gente tem uma placa de orifício, ok? Como que funciona o transmissor de vazão? Antes da placa de orifício, vai gerar uma alta pressão, porque o fluxo está vindo em uma determinada velocidade, bate na placa de orifício e começa a represar. Quando ele atravessa essa placa de orifício, ele dá uma queda de pressão. Essa queda de pressão fica a jusante. A montante, alta pressão, a jusante, baixa pressão. O cálculo é simples, o cálculo para fazer o cálculo de vazão, não vou entrar no mérito. Vazão é igual a um coeficiente que depende do fluido vezes a raiz quadrada da diferença de pressão. O que eu quero falar sobre isso? É um instrumento muito versátil que, por incrível que possa parecer, é um instrumento de medição de pressão, é um transmissor de pressão que faz a medição de vazão de um fluido na tubulação. Isso mesmo que você ouviu. É um medidor de pressão, é um transmissor de pressão, seria no caso um PT, que está fazendo a função de um FT. Por quê? O que ele está fazendo? Ele está comparando a diferença de pressão, a montante e a jusante, extrai uma raiz quadrada dessa diferença de pressão, multiplica por um coeficiente que vai depender do fluido e tu vai chegar ao valor de vazão. É simples, é bobo, não tem uma engenharia tão rebuscada, mas é eficiente para danar. Esse é o princípio de funcionamento do transmissor de vazão, que na verdade é um transmissor de pressão que está sendo utilizado para medir a vazão, ok? No meio da tubulação é necessário colocar uma placa de orifício. Essa placa de orifício necessariamente não precisa ser concêntrica, como é o caso dessa daí, depende das condições do material que está sendo fluidizado. Se tiver partículas em suspensão, é um outro tipo de placa de orifício, e por aí vai. A ideia fundamental é explicar que o transmissor de vazão, na verdade, é um transmissor de pressão, sendo utilizado para medir vazão. Outra coisa importante de saber disso, a gente tem a montante, que é o antes do fluido passar pela placa de orifício, e tem a jusante, que é após o fluido passar pela placa de orifício. Antes de passar pela placa de orifício, tu tem uma alta pressão, após tu tem uma queda de pressão. Esse tipo de instrumento é muito eficaz, é barato, é simples, mas ele interfere no processo, porque ele gera muita queda de carga na linha em que o fluido está sendo transmitido, ok? Questãozinha que geralmente cai, essa é baba, se não cair na de operador, com certeza vai cair no de instrumentista. E é isso aí, galera. Boa prova.